estava lhe dizendo, justamente a gente veio aqui para conhecer a dinâmica econômica comercial do Mercosul, que é o que estava na chamada do seminário, mas o nosso interesse é a consolidação institucional. Perfeito. Quer dizer, como é que é possível que o Mercosul tenha políticas e acontecimentos que tenham continuidade? Porque nas pesquisas que a gente tem feito e nas análises de especialistas, de cientistas sociais, uma das coisas que mais aparece é que a consolidação não consegue se viabilizar do ponto de vista institucional, porque não há uma continuidade, como se cada evento, ou cada grande momento, fosse uma coisa por si só, e que não consegue um desdobramento, e que na hora das negociações, até mesmo as comerciais ou de outra natureza, acaba havendo um fracionamento do interesse coletivo do Mercosul e os países têm dificuldade em ceder. Uma coisa que a gente vê muito presente quando analisa a comunidade europeia. O senhor, como uma pessoa que está tão enfronhada dentro da dinâmica do Mercosul, realmente há uma dificuldade de consolidação institucional, inclusive esse aspecto importantíssimo que o senhor mencionou, a agenda social e a da cidadania? Veja, do meu ponto de vista, a questão da consolidação, vamos dizer assim, o Mercosul ele começou com o comércio, correto? A ideia original, evidentemente, era ter um bloco comercial mais unido, mais integrado, como sempre, como de modo geral é o que acontece. E nós tínhamos, eu costumo dizer, e foi o que eu mostrei hoje nessa projeção, aliás, essas projeções que eu fiz, a Cássia pode, inclusive, fornecer para vocês. E ali eu costumo mostrar sempre aquele gráfico que mostra que o Mercosul, no seu início, tinha um comércio entre os países da ordem de 4 a 5 bilhões de dólares. E hoje tem mais de 50 bilhões de dólares. Perfeito? Então, um crescimento de 10 vezes, ter mais de 50 bilhões de dólares de comércio de mercadorias, do meu ponto de vista, significa que nessa área, ainda que possam existir dificuldades, o Mercosul é um projeto consolidado, correto? O senhor considera que é consolidado? Absolutamente consolidado, irreversível, totalmente irreversível. Veja, 50 bilhões de dólares significa que milhares de pessoas, de empresas, estão hoje produzindo para o Mercosul, ou seja, uma empresa argentina produz, parte da sua produção se destina ao Brasil, ao Uruguai, às empresas brasileiras, e não é só o número em si, não é só o valor em si, é também a qualidade da pauta, que é uma coisa muito importante, porque hoje a senhora pode dizer e ler que, por exemplo, o Brasil tem a China como um grande parceiro comercial, que é verdade, entretanto, 80% do comércio do Brasil com a China é formado por apenas 3 produtos básicos: minério de ferro, soja e petróleo. No caso do Mercosul acontece exatamente o oposto, 80% é de produtos industrializados, produtos manufaturados, produtos que a indústria brasileira, aqui mesmo na Bahia, muitas delas, estão produzindo, gerando empregos, né, industriais, bem remunerados, de mercadorias que vão se destinar aos demais países do Mercosul. Então, a outra face, sim, aquela social. Pois é, mas é isso que eu digo. cidadã. Então, como essa questão do comércio, da produção, é uma questão consolidada. Então, o momento agora é esse, de nós estarmos mais atentos para a agenda social, a agenda da cidadania, que Quais é o que foi seriam as discutido hoje. Uma das principais prioridades hoje, do meu ponto de vista, é divulgar o que já existe. Porque, na verdade, as pessoas não conhecem muito, né, tudo que já foi feito, tudo que tem sido feito na agenda social. Compreende? Mas como é que o Mercosul pode entrar na vida cotidiana das pessoas? Como é que ele pode ter presença, Por exemplo, como existe na Europa, por exemplo? A Europa, o que acontece nos outros países acaba influenciando as pessoas. Por exemplo, na livre circulação de pessoas, como acontece na Europa. Que né? mais? Hoje nós já avançamos um pouco, mas ainda temos muito que caminhar nessa área. Para vocês que são universitários, a questão do reconhecimento de diplomas, perfeito? Que muita gente da sociedade brasileira não sabe disso. Não sabe, por exemplo, que na área da Previdência
Se você trabalha em um outro país, não é isso? Já é possível você utilizar aquele seu tempo trabalhado em outro país para contar para a sua aposentadoria aqui. Entende? Quer dizer, ou seja, são exemplos concretos não de algo que esteja ainda para ser pensado ou ser feito. Não, são coisas que já estão acontecendo, que estão na agenda do Mercosul. Fique à vontade se quiser me lembrar de outras coisas mais, mas eu me lembrei, por exemplo, o Instituto Social, a questão toda do Instituto Social que nós já temos no Paraguai, a questão política do Instituto de Direitos Humanos que está na Argentina. Enfim, nós temos hoje uma quantidade enorme de iniciativas já concretizadas, em fase de implantação ou já implantadas, do interesse das pessoas, da cidadania, da área social, que não é comércio, falta dizer isso, mas que as pessoas não sabem. E não sabem por quê? Porque as pessoas, evidentemente, leem jornais, ouvem notícias e, de modo geral, o Mercosul está quase todos os dias na mídia, como está hoje, porque existe uma dificuldade na exportação de um produto de um país para o outro e tudo mais. Por que existe? Eu já fui a muitos países com os quais o Brasil quase não tem comércio. Eu já fui ao Afeganistão, ao Cazaquistão, digamos, eu já fui a Uzbequistão, compreende? São países que o Brasil quase não tem comércio, o comércio é muito reduzido, quase inexistente até. Então também não tem problema. Num bloco que tem um comércio de 50 bilhões de dólares, é mais do que natural que na área comercial toda hora existam problemas, como existem muitos problemas no relacionamento dos Estados Unidos com o Canadá, que fazem parte de um mesmo bloco. Por quê? Porque o comércio é muito intenso, são países fronteiriços e tudo mais. Então, essas coisas estão todos os dias na imprensa e as pessoas, de modo geral, veem o Mercosul sempre pensando nisso, no produto que o Brasil exporta para a Argentina, o que ele compra do Uruguai, a dificuldade que surgiu aqui e ali. Do ponto de vista institucional, não a agenda social, que é realmente mais importante. Do ponto de vista institucional, quer dizer, social e de cidadania, se só tivesse que indicar 3 pontos de forte tensão entre os países membros, porque não é cor-de-rosa, há tensões. Quais seriam as tensões? As tensões que têm existido e são muito exploradas pela imprensa hoje. Não as econômicas, mas elas estão restritas praticamente à área comercial. As dificuldades que eventualmente surgem para a liberação de mercadoria na fronteira, para a autorização de licenças. Sobre liderança dentro do Mercosul? Não vejo tensões tão grandes assim que possam ser destacados. Evidentemente que nós tivemos neste ano a questão do Paraguai, sim, inegavelmente é uma conjuntura específica, que é uma conjuntura específica que todos nós esperamos possa estar superado muito brevemente, mas isso em nada impactou a economia ou mesmo a população do Paraguai, porque o comércio continua. Mas qual delas que teria um impacto? Porque o que mais nos interessa, o princípio da consolidação institucional, é uma coisa que os nórdicos dão importância, é a durabilidade das instituições, que é uma coisa que a tradição brasileira, eu acho que latino-americana também, a durabilidade das instituições é um pouco instável. Do ponto de vista da durabilidade, de pensar a consolidação do Mercosul como uma coisa de longo prazo, não uma coisa que vai vencendo no dia a dia, mas de longo prazo, onde estaria o ponto mais difícil? Veja, é uma legislação comum? Naturalmente que existe muito ainda a ser harmonizado. Não é? Quer dizer, hoje nós temos uma quantidade muito grande de grupos e de subgrupos que estão trabalhando nisso. O caso da integração produtiva, que é fundamental. Não é? Por exemplo, questão de, ainda ontem me fizeram perguntas sobre esse tema, que às vezes um produto enfrenta dificuldade, porque na verdade nós temos que harmonizar o tratamento nosso em áreas, por exemplo, área sanitária, controle de qualidade de produtos, de tal forma, ou seja, que a gente possa um dia chegar num ponto em que aquilo que é reconhecido e registrado aqui vai valer em todos os países. Esse processo tem uma dinâmica, não é muito fácil, mas tudo isso está caminhando com vários grupos específicos que trabalham nisso. O senhor sabe que na Europa, o senhor viaja,
Simbolicamente, a comunidade europeia hoje em dia produz produtos em que você não lê mais Tchecoslováquia, Polônia, França, é assim, produzido na União Europeia. Na América do Sul, na América Latina, ainda a produção é nacionalmente identificada. Sim, nacionalmente. Então há uma espécie de espaços, digamos assim, nós consumimos demais produtos de tal país, etc. Quer dizer, será que para o cidadão comum isso passa a ideia de que as coisas são muito assimétricas, por exemplo? Evidentemente que nós temos no Mercosul, né, diferenças expressivas entre os países, né? Lógico, a economia, o tamanho das economias, né, começando pelo próprio caso brasileiro, evidentemente, produz isso, faz com que existam diferenças muito grandes, né? Eu acho que no caso nosso, no caso brasileiro, quer dizer, quando a senhora falou, quem tem que ceder mais, eu acho que o Brasil, né, é um país que tem que estar dentro dessa disposição, né? Eu acho que o Brasil tem muitas condições de aumentar investimentos, comércio e tudo mais com muitos dos outros países do Mercosul. Inegavelmente que as economias não são iguais, vamos dizer assim, as especificações de cada uma, né? Cada país tem o seu próprio, as suas próprias virtudes, vamos dizer assim, do ponto de vista de produção, né? Então, por exemplo, no caso, vamos supor, o Uruguai tem uma tradição muito grande como produtor de alimentos, né? De laticínios, de carne, tudo mais, né? A Venezuela já tem um perfil um pouco diferente, grande produtor de petróleo, entre outros produtos. Mas apenas para citar alguns exemplos. E a tensão entre Brasil e Argentina, que existe tanto no político, por exemplo, a Argentina não dá nenhuma palavra franca e aberta de que apoiaria ambições do Brasil em organizações internacionais, e no nível econômico a gente acompanha pela imprensa sempre o problema tarifário. No nível econômico existem dificuldades comerciais que, do meu ponto de vista, são quase sempre superdimensionados pela mídia. Eu vivenciei isso muitos anos, porque eu fui coordenador da Comissão Bilateral que tratava disso do Brasil com a Argentina. Mas nunca dizem que a Argentina continua sendo grande parceiro. O maior, não é só o grande parceiro, é o maior comprador de produtos industrializados brasileiros. Perfeito? O maior comprador, o maior beneficiário, quem mais se beneficia do comércio com a Argentina é a indústria brasileira. Indústria brasileira. Perfeito? E sobre agora, a senhora diz, existem algumas tensões? Existem. Eventualmente as economias enfrentam dificuldades, como é o caso da Argentina no momento. Eles naturalmente têm que adotar algum tipo de controle, mas é importante que as pessoas saibam, e isso também quase sempre nunca dizem, que a Argentina não adota controles contra o Brasil. Todo país, mesmo o Brasil, quando adota algum tipo de controle comercial, ele não pode fazer isso só contra um determinado país. Ele obrigatoriamente terá que fazer para todos os países. Então, se, por exemplo, o Brasil decidir, no caso brasileiro, que ele vai passar a exigir uma licença de importação, ou aplicar um controle específico sobre importações, por exemplo, de relógios, ele terá que fazer isso para todos os países do mundo, inclusive os do Mercosul. Essa é a regra da OMC, o país não pode, entende? Então, no caso, a Argentina nada faz especificamente contra o Brasil, a Argentina faz, eventualmente, algum tipo de monitoramento que vale para as operações do mundo todo. Se tivesse um parlamento, se tivesse um parlamento funcionando mais ou menos, eu acho que o parlamento é um tema, eu acho que o parlamento está avançando, né? Eu acho que a tendência é de cada dia estar mais consolidado. Mas há um desejo dos países? Ou eu é uma coisa acredito que vai que sim. Maria? Eu vejo que sim. Pelo menos eu estou recém-chegado no Mercosul, mas pelos contatos que eu tive até agora, né, somos inclusive vizinhos lá do edifício do Parla Sur, né, que está inclusive sendo remodelado, reformado em Montevidéu, né, exatamente para que ele possa estar em plenas condições de funcionamento. Concordo com a senhora de que isso vai ser um grande avanço, né? Ter um parlamento instalado, com reuniões mais frequentes e tudo mais, inegavelmente vai ajudar. Deixa eu fazer a pergunta por outro caminho.
Digamos, porque a questão econômica do Mercosul também depende um pouco da conjuntura dos mercados internacionais, das outras parcerias. Mas, do ponto de vista do Mercosul, por exemplo, tem um termo em inglês que chama bypass, né, passar ao lado. Então, já que formar o parlamento, fazer acordos em certas coisas, digamos, não é que não acontece, mas o ritmo é um pouco lento, dá para pensar que outras iniciativas podem acelerar e se tornar um bypass em relação a essa lentidão. Por exemplo, a parte acadêmico-científica, a parte de políticas de saneamento e de saúde. Quer dizer, os governos e as agências especializadas dos países iriam criar fatos consumados em certas áreas de interesse comum, saúde, saneamento, trocas acadêmicas, científicas, educação, como falou também o senhor Marcondes mais cedo, etc. E isso acabaria forçando o aspecto político que é mais ranhento, não sei, mais atritivo. Então, é possível pensar dessa maneira? Existe, por acaso, o senhor vislumbrou alguma coisa assim? Não, é uma avaliação difícil de ser feita, mas eu diria para a senhora que esses temas todos que a senhora colocou, eles têm uma importância muito grande